Com alegria, queremos chamar aqui o pastor Anderson. Amém? Você pode aplaudir a glória de Deus na vida dele. Aleluia. Aleluia. Abre o teu coração, porque Deus vai falar a tua vida nessa noite. Amém? Pastor Anderson, fica à vontade, está em casa. É alegria tê-lo aqui, nossa igreja em Cafezal. Estenda as mãos para cá e vamos abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos nessa hora colocar a vida do teu servo, ó Pai, que se dispôs a estar aqui para ser um arauto do Senhor, para ser uma trombeta do Senhor. Que o Senhor venha bradar, Pai, através dele nesta noite, Senhor. Nós pedimos que a sua graça, sua sabedoria, o teu óleo fresco, Senhor Deus, uma unção dobrada venha sobre a vida dele, Senhor Deus. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, todo espírito de frieza espiritual, todo espírito que queira roubar a palavra do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que essas vidas aqui hoje são como, Pai, campos férteis, que a semente vai cair e vai produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pessoa tem até que hora, para depois ter 1 hora da manhã. Graça e paz, amada igreja, amém? Glória a Deus, que alegria estar com vocês nessa noite. Procuro sempre ser pontual nos horários, por isso estava perguntando até que hora, né? Se caso vocês quiserem, depois que a gente prorrogue, vocês vão falando aí, tá bom? Se tiver o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, você vai falando assim, glória a Deus, aleluia, amém, fala a Deus. Agora, se o Espírito Santo não estiver falando nada, tiver todo mundo em silêncio, eu vou entender que é hora de parar, eu paro, tá bom, queridos? Graças a Deus. Queridos, eu sou o pastor Anderson Luiz, para quem não me conhece, estou pastoreando a 3ª IPR de Cianorte, aqui no Paraná, pertinho. Estive em missões no Acre, juntamente com a minha esposa, meus 2 filhos. Sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, amém? E juntos, eu e a pastora Liliane, nós temos 2 filhos, o Samuel, nosso primogênito, e o Guilherme, nosso caçula, Samuel com 8 anos e o Guilherme com 6 anos. E eles mandaram um grande abraço para vocês. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz pelo convite, muito honrado. Que bom poder compartilhar a palavra com vocês. E espero que você esteja com o teu coração muito sedento. Porque na medida da tua sede, é a medida que você vai ser saciado. Amém? Então, se você está com fome da palavra, você será realmente alimentado conforme a intensidade daquilo que você está buscando em Deus. Então, assim, não olhe para o mensageiro, mas sim para a mensagem, e que teu coração seja realmente essa terra fértil, pronta para receber mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui fazer algumas ponderações antes de nós entrarmos na mensagem. Confesso a vocês que meu coração está sedento de liberar muitas coisas. Eu amo quando eu vou em algumas igrejas ministrar e a igreja, ela vem a mim receber mais do que eu estou entregando. Amém, queridos? Então, assim, eu como também sou da área de educação, gosto demais de ensinar, mas todo professor gosta também de ter um público que ama aprender. Amém, queridos? Então nós precisamos ter um coração ensinável, porque o Senhor, Ele quer falar conosco. E antes de falar com vocês, Deus também vai estar falando poderosamente ao meu coração. E eu confesso a vocês que eu estou aqui sedento para que Deus fale muito comigo, assim como vai falar com vocês também. Amém, queridos? Graças a Deus. Quero apresentar a vocês aqui o meu 2º livro. Eu trouxe, por acaso, trouxe hoje o meu 2º livro, chamado GES, Grupos de Evangelismo. São 8 semanas para alcançar uma família inteira. Então você que ama evangelismo, ama ministrar a palavra de Deus, ama pregar o amor de Deus para as pessoas, esse livro aqui tem várias ferramentas poderosas que o Senhor tem colocado em nossos corações e nós resolvemos compartilhar isso com a igreja.
Amém? Atualmente eu estou fazendo esse projeto lá em Cianorte, já pela quarta, quinta vez, né? E tem sido assim realmente um alcance poderoso. Nós estamos trabalhando agora, mais ou menos, eu falo mais ou menos porque eu não tenho realmente noção de quantas vidas estão sendo impactadas nesse exato momento. Mas nós estamos na quinta semana, são 8 semanas, né? Nós estamos na quinta semana alcançando pelo menos umas 300 famílias simultaneamente, não somente em Cianorte, mas na região. E eu creio que amanhã cedo eu posso estar falando um pouco mais sobre esse projeto para vocês. Amém? Glória a Deus. E quem quiser adquirir o livro, depois no final do culto eu posso estar passando para vocês. Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. O texto é muito grande, mas eu faço questão de enfatizar com vocês cada versículo desse texto, porque eu creio que Deus tem muita, mas muita coisa para falar aos nossos corações. Amém? Então você que já achou o Evangelho de João, capítulo 11, fique de pé. Vamos fazer essa leitura junto comigo. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 5. Está escrito assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com eles. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com eles. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Marta, crês tu nisso? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus nem tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolava que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinham posto uma pedra sobre ela, e disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e pensei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. Fecha os teus olhos e não a tua Bíblia. Peça que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos, ó Pai, diante do Teu altar, nos apresentamos com um coração ensinável, pronto para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Senhor Deus, eis aqui a Tua igreja, sedenta, preparada, ó Pai, adornada, pronta para receber do Senhor a direção, Senhor Deus, o sustento, o alimento, o pão vivo que desce dos céus sobre as nossas vidas, esse fluir das Tuas águas, ó Pai, em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, abençoe, ó Pai, a Tua igreja, renova, sim, ó Pai, as nossas forças, levanta aquele que está caído, motiva aquele que está abatido, Senhor Deus, traz paz para aquele que está entristecido, e que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja, Senhor Deus, receba um toque de cura, um toque de vida, receba, Senhor Deus, do Senhor, os presentes espirituais, que o Senhor quer liberar sobre a Tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom demais. Amados, como é bom poder ver uma igreja reunida, sedenta da palavra e da presença do papai. O nosso pai é lindo demais. Quando eu mergulho na palavra, eu extraio tantos princípios preciosos para a nossa vida, para a nossa caminhada, porque essa palavra é viva, é eficaz, e ela está atuando em nosso meio hoje. Você crê nisso? Amém? Então me ajude a pregar. Eu quero a participação. Muito obrigado. Receba galardão de profeta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Me ajude a pregar nessa noite. Eu quero a interação de vocês, para que nós possamos acompanhar a linha de raciocínio, amém? Então vamos lá. Esse texto eu quero aqui aplicar em algumas áreas, falando sobre paternidade, falando sobre discipulado. Eu quero falar também sobre a atitude da igreja, a missão da igreja numa cidade. E eu creio que vai ficar muito claro, vai clarificar na mente de vocês, né, qual é a direção de Deus para nossas vidas. E nós vamos usar basicamente esta palavra, né, esse trecho, para a gente extrair tudo isso que eu quero passar para vocês. O texto está dizendo dessa história que a maioria aqui já conhece. Jesus, ele estava na Galileia, que é uma região ao norte de Israel, e ele
ficou sabendo, Maria e Marta mandaram mensageiros lá para Galiléia para dizer para ele: Jesus, o teu amigo, aquele quem tu amas, o Lázaro, isso, aquele que o Senhor ama muito, aquele teu amigão, ele está doente, mas a doença dele dessa vez é algo muito terrível. Provavelmente, Jesus, é para a morte. Então, Jesus, por favor, venha ajudar, venha curar o Lázaro, não deixe o Lázaro morrer, por favor, Jesus. Elas mandaram uma mensagem, mais ou menos um WhatsApp, assim, né? Uma mensagem, um torpedo para Jesus, com certeza muito convincente. E aí Jesus ouve a mensagem, e ali Jesus ainda fica mais 2 dias naquele lugar onde Jesus estava. E aí Jesus, ele começa ali a travar uma conversa com seus discípulos, falando ali de algumas parábolas. Ele fala ali que quem anda durante o dia não tropeça, porque anda na luz, mas aquele que está andando nas trevas, aquele que não consegue enxergar por onde está andando, provavelmente vai tropeçar, porque nele não há luz. Jesus está falando de um estilo de caminhada, Jesus está falando de um estilo de se mover nos dias de hoje, e nós como igreja precisamos saber como é que nós devemos nos mover. E o interessante é que esse texto vai mostrar Jesus se movendo, deixando para nós um bom referencial da forma como que a igreja precisa se mover em fé. E aí Jesus, ele fala para os discípulos: olha gente, vamos lá, né, para a Judéia, porque Lázaro está dormindo e eu preciso despertá-lo. E os discípulos estão achando que Jesus estava falando ali daquele sono físico. E aí alguns falam assim: Jesus, mas se Lázaro está dormindo, imagine só, Lázaro está lá naquela rede esticado, naquele colchão maravilhoso, está salvo, ele está tranquilo. Aí Jesus fala: vocês não estão entendendo, a linguagem que eu estou dizendo para vocês não é uma linguagem terrena, é uma linguagem espiritual, é uma linguagem celestial. Lázaro está morto. Imagine quando Jesus fala isso para os discípulos, o espanto deles, e eles falam: morto, mas como assim? Está morto, mas nós vamos lá, e nós vamos dar um jeito nessa situação. E é interessante que quando Jesus chega ali naquela aldeia em Betânia, na verdade Jesus nem tinha entrado na aldeia, Jesus ainda estava do lado de fora. Eu penso que o cenário era de um grande velório. Por que um grande velório? Porque a Bíblia diz que até de Jerusalém tinham vindo muitos judeus para poder consolar a Maria e a Marta. E aí Jesus chega, o velório está armado. Queridos, eu gosto muito da frase que o nosso Jesus, ele é perito em transformar velório em festa. Amém, queridos? Lembra lá da filha de Jairo? Quando Jesus também chega na casa de Jairo, né, o velório está armado, todo mundo chorando, aquela situação toda, e Jesus fala: gente, a menina não morreu, ela só está dormindo. Então, quando Jesus está falando desse sono e desse despertar, eu posso aplicar hoje, queridos, que existem muitos Lázaros aí fora, muitos Lázaros que você conhece, muitos Lázaros que moram pertinho da tua casa, que estão dormindo e precisam ser despertados, precisam ser levantados. Amém, queridos? E nessa noite nós vamos aprender um pouco com Jesus, como é que nós vamos fazer para ser canal de despertamento, canal de avivamento para esses Lázaros que precisam receber uma palavra de vida. Amém? Jesus chega lá, então o velório está armado, aquela situação toda, todo mundo chorando. Marta, quando ouve que Jesus está chegando, Marta vai ao encontro de Jesus. Gente, vocês lembram quem é Marta? Marta é aquela que em outra cena Jesus está na casa dela e Maria está lá na sala juntamente com Lázaro, os discípulos de Jesus. Jesus está ministrando aquela palavra, mas Marta está na cozinha, toda atarefada, preocupada, fazendo a comida, fazendo a faxina, pensando ali na boa recepção dos convidados. E aí Marta está passando na sala, ela vê Maria ali sentada nos pés de Jesus, ela fica muito brava, ela fala: Jesus, manda minha irmã, essa preguiçosa, manda ela me ajudar, Jesus, porque ela não está aí, ó, ela está aí parada, não está fazendo nada. E Jesus fala assim: Marta, estás ansiosa com tantas coisas, sendo que uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor
parte. Não que a parte de Marta era ruim, não, queridos, porque o serviço na casa do Senhor é muito importante. E Marta era essa pessoa que era proativa, essa pessoa que quando ela chegava na igreja, ela chegava no templo, ela falava assim: o que precisa fazer? Ah, tem que arrumar as cadeiras, então deixa comigo. Ah, tem que lavar o banheiro, tem que colocar papel higiênico, tem que colocar o copinho. Marta era essa pessoa proativa, que quando ela chegava, ninguém precisava ficar mandando ela fazer as coisas, ela ia e já solucionava. Marta era dessas pessoas bem proativa. E aí quando ela ouve que Jesus está chegando, ela se antecipa, ela vai até o mestre, ela fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim: Marta, calma, ele há de ressuscitar. E aí Marta fala assim: eu sei, Jesus, eu sei, lá no último dia, lá na ressurreição dos mortos, lá no julgamento final, eu sei que Lázaro vai ressuscitar. Aí Jesus fala assim: Marta, você está pensando demais, Marta. Primeiro que quando Marta chega em Jesus, ela fala o quê? Se o Senhor estivesse aqui. Marta está apontando para o passado. Você conhece alguém que só fica vivendo no passado? Conhece ou não conhece? Pessoas que só falam assim: ah, mas naquele tempo era bom. Ah, mas quando eu tinha aquele emprego era bom. Ah, mas quando eu tinha aquela casa era bom. Quando eu tinha aquilo ali era bom. Quando eu tinha... Ei, sai do passado. Você não é museu para viver no passado. Amém? E aí, Marta chega em Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse. Aí Jesus fala assim: Marta, eu estou aqui agora. Se eu estivesse lá no passado era uma coisa, mas eu estou aqui agora. Olha para o presente. Aí Jesus fala assim: seu irmão vai ressuscitar. Sabe o que ela faz? É aquele tipo de pessoa 8 ou 80. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ela fala assim: eu sei que lá no futuro o Lázaro vai ressuscitar. Lá no futuro, Aí Jesus fala assim: mas não tem jeito. Você estava agora no passado, agora você já está lá no futuro, está pensando lá na frente, está ansioso com as coisas que vão vir. Ei, Marta, eu estou falando de coisas agora, presente. É nesse momento. Jesus chama a atenção de Marta para esse momento. E como que ele fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E aí Jesus faz uma pergunta para ela. Porque é interessante, porque eu gosto muito desse estilo de Jesus. Jesus, ele sempre trabalha dando uma resposta em forma de pergunta. Porque Marta não estava entendendo e Jesus fala para ela assim: Marta, você crê nisso que eu estou falando? Do que Jesus estava falando? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E aqueles que estão vivos e creem em mim, nunca morrerá. E aí Jesus joga para ela: você crê nisso, Marta? Aí Marta fala assim: eu creio, Senhor. Eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é aquele que devia de vir. Marta responde nada com nada. Jesus pergunta uma coisa, Marta responde outra. E de repente no próximo versículo a Bíblia diz assim: e Marta foi chamar e partiu, versículo 28. E partiu e foi chamar Maria. É aquele tipo de pessoa que na hora que você começa a fazer pergunta para ela, ela não aguenta a pressão. E ela foge. E ela vai chamar Maria, ela fala assim: Maria, Jesus chegou aí no pedaço. É o seguinte, ele andou fazendo umas perguntas, eu não sei responder. Vai lá você, Maria. Vai lá, quem sabe você consegue responder as perguntas do mestre. Maria levanta e vai até Jesus. Quando Maria chega lá, a primeira coisa que Maria faz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Maria e fala assim: essa pergunta, essa fala eu já conheço. Alguém já falou essa fala antes de você. Eu acho que vocês duas estavam conversando lá, essa mesma conversinha fiada. Ah, se Jesus estivesse aqui, com certeza Lázaro não teria morrido. Sabe quando as pessoas se unem para ficar com aquele mesmo tipo de conversa? Quando Jesus percebeu que a conversa não ia dar futuro, quando Jesus percebeu que Marta já tinha conversado isso, Maria chegou com a mesma conversa, olha o que Jesus faz. Jesus nem dá resposta para Maria. Jesus não dá nem resposta. Porque, queridos, tem realmente uma colocação aqui muito importante. Quando a pergunta é descabida, não merece resposta. Eu gosto muito de tratar com liderança. Quem aqui é líder de alguma coisa? Deixa eu ver.
Pelo menos da sua vida, gente. Alguma coisa assim, eu lidero a minha vida, eu lidero a minha casa. Vamos lá. Quem é líder de alguma coisa? Glória a Deus. Aleluia. Todo líder, ele precisa liderar alguma coisa. E todo líder, ele sempre é questionado nas perguntas. Sim ou não? Sempre é questionado. Sempre alguém vai chegar e falar assim, mas por que disso? Por que nós estamos fazendo assim e não estamos fazendo assado? Por que nós estamos indo para essa direção? E aí, queridos, quando é pergunta sincera, a resposta tem que ser sincera. Mas quando a pergunta é capciosa, não se merece resposta. E aí Jesus não dá resposta para Maria e fala assim, aonde vocês colocaram o corpo? Vão direto para o assunto. E aí eles chegam lá, e aí eles mostram para Jesus, é aqui, ó. É aqui que foi enterrado o nosso amigo Lázaro. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. E quando Jesus chora, aí se revela dois tipos de pessoas. E aqui eu quero que você preste atenção, porque pode ser que você se encaixe em um desses dois tipos de pessoas, ok? O primeiro tipo de pessoa que se revela aqui, quando Jesus está chorando, é aquele povo que fala assim, olha só como Jesus amava o Lázaro, olha só, realmente, olha, ele amava Lázaro mesmo. Olha aí, gente, como que ele está chorando. Que coisa! Queridos, esse tipo de pessoas é aquele tipo de pessoas que só vive pela aparência, só consegue falar daquilo que vê, só consegue falar daquilo que enxerga nos olhos físicos, não consegue falar daquilo que está vendo com os olhos da fé. É aquele tipo de pessoa que olha e fala assim, realmente ele está arrependido. Por quê? Porque está chorando. Então quer dizer que todo arrependimento só vem com choro? Olha, realmente aquela pessoa está precisando muito, olha lá, ela está pedindo ajuda quase chorando. Queridos, são pessoas que vivem pela aparência. Nós precisamos começar, queridos, não viver somente pela aparência, para aquilo que os nossos olhos veem. Precisamos enxergar com os olhos de Deus. Às vezes uma pessoa que está do teu lado está precisando muito, mas ela está quieta. Às vezes tem uma pessoa do teu lado que está sofrendo muito, mas ela está sorrindo. Por quê? Porque os olhos físicos só conseguem enxergar aquilo que está diante. Mas os olhos espirituais, que é esse que Deus quer ativar em nós agora como igreja. Ele vai além, ele enxerga o coração. Enxerga o coração. Amém, queridos? E aí os judeus falam assim, você vê como que ele amava. Esse é um tipo de pessoa. Agora, surge um outro tipo de pessoa, que aí é aquele tipo que é o murmurador. Que é aquele tipo de pessoa que é o blasfemador. É aquele que vai afrontar a sua fé no tempo da dificuldade. Olha só o que eles falam. Mas como é que pode? Não foi esse que abriu os olhos dos cegos? Não podia esse também fazer com que Lázaro não morresse? É aquele tipo de pessoa que no dia que você estiver passando por uma tempestade, o dia que você estiver passando por uma luta, ela chega para você e fala assim, mas não é você o crentinho? Não é você a mulher de oração? Cadê a tua fé agora? Cadê o teu Deus agora? É aquele tipo de pessoa que quando vê você na luta, ainda dá uma espremida na tua fé. E aí eu pergunto para você, qual foi a resposta que Jesus deu para esses dois tipos de pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Nem para os judeus que estavam somente pela vista, e nem pelos afrontadores da fé. Jesus não responde esses. Ei, deixa eu fazer uma colocação aqui, igreja. Não perca tempo com pessoas que estão afrontando a tua fé. Não perca tempo. Não perca tempo com pessoas que só ficam andando e olhando por vista. Porque você anda por fé. Você enxerga o que ninguém está enxergando. Você vê o coração, você vê a motivação. E é isso. A igreja precisa ir além, enxergar além do que o mundo está enxergando. Amém, queridos? Outro dia, eu estava saindo do templo, fechando o portão, aí estava passando um rapaz todo noiado. Tinha acabado de usar um monte de droga, aquelas coiseiras todas, e ele estava passando assim com uma vergonha de mim, aí eu fiz questão de chamar ele, ô homem de Deus, vem cá me dar um abraço. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, eu falei, é você mesmo, homem de Deus, vem cá me dar um abraço. Mas pastor, eu estou aqui todo fedido. Eu falei assim, é o que você está enxergando. Cada um só fala daquilo que enxerga. Amém? A igreja precisa enxergar com os olhos da fé. Amém, amados? E aí Jesus fala assim, aonde se colocar o corpo? E aí
eles falam, Jesus está aqui. Aí Jesus já chega, queridos. É interessante que antes de Jesus mandar tirar a pedra, a Bíblia diz 2 vezes, olha aí no seu texto, 2 vezes, que Jesus se moveu em espírito. E aqui eu quero chamar a tua atenção, queridos. Porque a igreja, ela precisa se tornar um movimento para não se tornar um monumento. De novo, a igreja precisa se tornar um movimento para não se tornar um monumento. Como assim, pastor? A igreja precisa ter vida, e toda vida ela gera movimento. E todo monumento, uma estátua, sempre vai ser estático, sempre vai ser parado. E a igreja não pode, não deve ficar parada. Por isso que hoje nós somos conhecidos como os cristãos. Mas a igreja primitiva era conhecida como os do caminho. Porque toda vez que alguém via os cristãos, olhava, eles sempre estavam se movimentando, de 2 em 2, para um lado e para o outro. Ó, lá vai os do caminho. Ah lá vai aqueles lá que são os cristãos. Ah lá, ó, ah lá eles indo lá, ó, de 2 em 2, de casa em casa. Por quê? Eles eram conhecidos como aqueles que se movimentavam pela fé para levar a palavra. E a igreja precisa ser ativada nesse movimento. E a Bíblia diz aqui que Jesus se moveu em espírito. Uau, como que eu gosto dessa palavra. Por quê, queridos? Pastor, mas como assim? Como é que eu me movo em espírito? As pessoas podiam olhar para Jesus e ver ele lá parado, na frente do túmulo. Mas eu penso que aqueles que tinham fé, aqueles que tinham a ótica da fé, olhava para Jesus e via Jesus se movimentando em espírito, se movendo em fé. E é assim que nós vamos fazer nessa noite, amém, queridos? Nós vamos nos mover em fé. Então, queridos, se você está anotando, e se você está anotando, glória a Deus. Você que não está anotando, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, queridos. Tudo isso que eu estou falando para vocês, quando terminar o culto, 80% do que eu falei, vocês vão esquecer. Fique em paz. Por quê? Porque a nossa mente é falha. É falha. Agora, se você anota, você vai reter aí pelo menos uns 30, 40, 50%. Agora, se você anota e alguém pergunta, e aí, como foi o culto no sábado? Aí você fala, pera um pouquinho. Aí você abre a sua anotação. Aí você fala, olha, o pastor leu esse texto, ele falou isso, falou aquilo. Aí sabe o que acontece com você? Você consegue gravar, reter até 90%. Então, quando eu só ouço, 20% eu gravo. Quando eu ouço e anoto, uns 40%, 50%. Mas quando eu ouço, anoto e ensino para outras pessoas, eu consigo reter até 90%. Amém? Só uma dica aí, fecha parênteses, continua. Aí Jesus, ele está se movendo em fé. E aí eu quero passar essa frase para vocês anotar e escrever no seu status amanhã, lá no seu WhatsApp, no seu Facebook. E a frase é o seguinte: todo movimento interno gera um movimento externo. De novo, todo movimento interno gera um movimento externo. Pastor, explica isso aí. Tudo que você faz fora, na verdade é uma coisa que você já fez dentro. Tudo que você conquista fora, na verdade é porque você já conquistou dentro. Todas as guerras que você ganha fora, é porque primeiro você já ganhou dentro. Então as guerras que você vai ganhar lá fora, no trabalho, no casamento, na vida financeira, profissional, em todas as áreas, é porque aqui dentro você já ganhou elas. Conquistou elas como? Pela fé, crendo em Deus, exaltando e confiando no Senhor. Amém, queridos? Então todo movimento interno vai gerar um movimento externo. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas como? Como é que pode? Como é que você conseguiu essa vitória lá fora? Aí você fala assim, eu já sabia que eu ia conseguir. Porque o Deus a quem eu sirvo, que mora aqui dentro, já tinha testificado no meu coração. Amém, queridos? Agora, é interessante, as pessoas que não se movem em fé, nunca vai conquistar nada lá fora. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto conquistar minha casa própria. Ei, quer conquistar lá fora primeiro? Conquista aqui dentro. Começa crendo em fé que você já ganhou. Começa crendo em fé que você já conquistou. Ah, os medos que você quer vencer lá fora, primeiro vença eles aí dentro. Os traumas que você quer vencer lá fora, vença esses traumas aí dentro. Jesus deixou esse exemplo. A Bíblia diz que Jesus se moveu em espírito. Uau, que coisa linda, queridos. Olha só, eu fico maravilhado quando eu vejo aqui, ó,
aqui no versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, ou seja, todo mundo que estava vendo Jesus parado. Mas o mundo espiritual, os céus abertos, Jesus se movendo para que aquele milagre acontecesse. Uau! Queridos, deve ter sido uma cena, espiritualmente falando, uma cena maravilhosa, vendo o próprio Jesus se movendo. Mas eu já quero aplicar isso, porque, queridos, o pastor falou, eu entendi que eu tenho que mover primeiro dentro, para depois mover fora. Mas como é que faz isso? Eu vou dar uma oportunidade para vocês fazerem isso agora, amém? Vamos lá, eu quero que você pense aí, qual é a luta que você está enfrentando lá fora? Qual é a luta? Pastor, eu estou com uma luta no meu casamento, eu estou com uma luta com meu filho. Vamos lá, gente, pensa aí, me ajude a pensar, vamos lá. Eu estou com um problema lá no meu trabalho. Pastor, o meu problema, pastor, a minha luta, o meu gigante, o gigante que eu tenho que vencer, pastor, é o gigante do medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de liderar na igreja, eu tenho medo de liderar uma conexão, eu tenho medo de ser um líder na igreja, eu tenho medo do que os outros vão falar, eu tenho um gigante, pastor, que é a minha timidez, eu tenho um outro gigante, pastor, que é um problema lá em casa, uma palavra que lançaram e eu nunca consigo avançar, a minha vida não vai para frente. Já pensaram aí qual que é o seu gigante? Sim ou não? O amém foi fraco, eu vou dar mais uma chance. Já pensaram aí qual foi o seu gigante? Sim ou não? Não precisa falar para mim não, queridos, é você e Deus aí agora, amém? Mas eu quero agora te dar a chance para você se mover dentro. Você não vai precisar nem sair da cadeira, só fecha os seus olhos aí, fecha os seus olhos. Você vai se mover aí dentro agora. Pensa nesse gigante, pensa aí, qual é o gigante? O meu gigante é porque eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia e dá sono. O meu gigante é porque eu não tenho vida de oração, eu não consigo orar. O meu gigante é que de vez em quando eu estou em casa, eu não consigo vir para o culto, me dá uma preguiça, e eu tenho que vencer essa preguiça. O meu gigante é isso e aquilo. Pensa aí qual é o teu gigante. Agora, você vai ver aí dentro, você vencendo esse gigante. Você vai quebrar esse gigante no meio. Você vai vencer ele aí dentro agora. Pastor, mas como é que eu venço? Fé. A fé vai ser uma mola propulsora para você vencer esse gigante. Você precisa se mover em fé. Vamos lá, não importa qual é o tamanho do seu gigante, você vai vencer ele nessa noite. Amém, queridos? Então vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora eu quero apresentar, Pai, diante do teu altar, os teus filhos. Que eu creio, Pai, que agora, aqueles que estão ouvindo esta palavra, aqueles que estão entendendo esta palavra, em fé, na fé em Cristo Jesus, nós vamos vencer cada um desses gigantes, ó Pai. Não importa qual é o medo, o trauma, não importa qual é aquilo que está travando, qual é o problema que está dificultando, ó Pai, essa pessoa. Agora, essa pessoa está rompendo em fé agora. Pela fé, ela já consegue ver, ó Pai, a vitória chegando. Pela fé, ela já consegue ver ela ultrapassando essa barreira da timidez, ultrapassando essa barreira da preguiça espiritual, ultrapassando essa barreira lá no trabalho dela, quebrando, ó Pai, todo o jugo da culpa que estava nas costas dessa pessoa. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que era uma dificuldade, era um gigante, era um medo, era uma trava na vida dessa pessoa, agora, pela fé, nós cremos que a vitória já foi liberada, e a tua igreja agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Faz assim com as tuas mãos. Faz assim, é para você, não é para mim não, queridos. Faz assim, fala assim, eu recebo e tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. O que você acabou de fazer? Você se moveu em fé. Você se moveu em fé. Você não saiu do teu lugar. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Como você se moveu primeiro dentro, amanhã, queridos, quando vocês precisarem se mover lá fora, já conquistaram, vocês já venceram. Amém? Então todo movimento externo, primeiro, é gerado por um movimento interno. Amém? Por isso que o justo viverá pela fé. Essa é a chave. Mas acompanhe o texto comigo. A Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra. Tiram a pedra. Queridos, vamos lá. Você está comigo lá, vamos lá. Você está comigo lá na hora do milagre. Você está ali naquele momento. Você escuta Jesus falando assim, tira a pedra. O que você já raciocina? Que o milagre vai acontecer? Lógico.
Vocês acham que Jesus ia tirar a pedra? Tira a pedra porque a gente vai aqui lavar o túmulo, né, do morto, ou então a gente vai colocar flores, ou então eu vou me despedir, vou fazer um outro velório. Vocês acham que Jesus ia fazer isso? De jeito nenhum. Jesus manda tirar a pedra, por quê? Porque ele ia fazer um milagre. Tá simples. Todo mundo que conhecia Jesus sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Mas teve alguém que pensou diferente. Acompanhe comigo. Jesus fala assim: tirem a pedra. E aí chega a irmã do defunto, a Marta, versículo 39, e fala assim: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Queridos, aqui eu fico inconformado. Falei: Marta, Marta, que é tão proativa, você que foi à frente, você que se antecipou, você que falou para Jesus vir para curar o teu irmão, por que agora você não quer que Jesus faça um milagre? Não dá a impressão que ela fala assim: não, Jesus, deixa a pedra aí quietinha, Jesus, não mexe nisso não. Sabe aquela pessoa que fala assim: pastor, eu já coloquei uma pedra nesse assunto, sabe? Já ouviram isso ou não? Não, pastor, não toca nesse assunto não, que nós já colocamos uma pedra nesse assunto. Mas, irmão, está fedendo esse assunto. Não, pastor, não toca, pastor. Já faz 10 anos esse assunto, pastor. Não tira essa pedra não, pastor. Mas, minha filha, a gente precisa tratar esse assunto, porque o defunto, quanto mais tempo que ele passa aí dentro, mais ele vai apodrecer. Não, pastor, não tira não, pastor. Eu não tenho fé para tratar esse assunto. Tem gente que é desse jeito. Ei, se Jesus tirar a pedra e o defunto sair para fora, é porque ele quer curar. É porque ele quer tratar. Não, pastor, mas esse assunto vai doer demais, vai acabar com a minha reputação. Sim, queridos, é melhor pegar a reputação e jogar no lixo e ficar com a salvação, do que perder a salvação e manter a reputação. Tem gente que quer continuar vivendo da reputação, da aparência, mas a salvação, escute, se for necessário Jesus falar assim: removam a pedra, é porque ele quer tratar. Ele quer tratar. Marta, por que você está falando para Jesus não tirar a pedra? Eu penso, queridos, que é igual acontece lá na tua casa. Você está lá na tua casa, empolgado com um projeto. Uau, nós vamos fazer esse projeto. Isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai dar certo. De repente chega um parente, alguém que você ama, alguém que anda contigo e fala assim: deixa quieto. Não, isso aí vai dar trabalho demais. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Egito, vamos comer cebola e alho lá no Egito. Esse negócio de ir para a terra prometida, não, dá trabalho demais, tem gigante, tem deserto no meio, tem que tirar a água da pedra, tem que ficar esperando a carne vir voando. Não, isso aí dá trabalho demais. Tem gente, queridos, que na hora que você dá o passo de fé, sempre vai ter alguém para cutucar e dizer assim: será? Será que isso é de Deus mesmo? Escute, não é que Marta não queria que o defunto fosse ressuscitado. Na verdade, ali foi a falta de fé dela gritando. Vira e mexe, a falta de fé vai gritar. E nós precisamos o quê? Estar antenado. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, eu não falei para você, se você crer, verás a glória de Deus? Então só creia, fica quietinha. Deixa eu fazer um milagre. E aí, queridos, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Por que Jesus gritou o nome do Lázaro, queridos? Por que Jesus teve que falar assim: Lázaro, vem para fora? Queridos, a palavra de Jesus tem poder? Só esse grupo aqui que creu. Deixa eu ver se esse grupo aqui crê também. A palavra de Jesus tem poder? Agora outro grupo não creu? Vamos lá, gente. A igreja. A palavra de Jesus tem poder? Amém. Tem poder. Imagine se Jesus chega no túmulo e fala assim: defunto, vem para fora. Ia ser um filme de terror, querido. O que ia levantar de defunto? Ia sair para fora. Jesus precisou ser específico: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Aí o Lázaro sai ali todo amarrado. E aí de repente Jesus fala assim: gente, desliga o Lázaro aí, desatai o Lázaro, deixa ele ir, tá tudo certo. Mas, como eu disse para vocês, que 90% não vai lembrar dessa mensagem depois, eu trouxe um presente para vocês gravar essa mensagem, ok? Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? Então nós vamos fazer isso aqui para... Posso descer aqui, pastores? Posso? Vou fazer isso aqui para vocês gravar essa mensagem.
eu quero levar vocês no momento do milagre, ok? Então, quem é que estava na cena? Vamos lá. Jesus estava na cena. Vamos colocar um Jesus aqui? Vem cá você. Olha um Jesusão bonitão aí, ó. É bonito esse Jesus, gente? Sim ou não? Jesus estava na cena. Jesus chegou aqui e chorou. Aí, aqui é o túmulo do Lázaro, ok? Então, Jesus está para o lado de fora. O Lázaro está para o lado de dentro. Vamos chamar um Lázaro aqui. Cadê? Esse rapaz aqui, ó. Vem cá. Isso, você abençoado. Vem cá. Chega aqui. Você vai ser o Lázaro. Só para a gente fazer uma encenação aqui, beleza? Toca aqui. Só que o Lázaro, ele não precisa falar nada, que ele está morto. Jesus pode se mexer, o Lázaro não pode se mexer. Fica assim paradinho. Isso. O Jesus, ele está aqui, queridos. Ó, sobre Jesus, muita vida. Ele é o autor da vida, amém, queridos? A Bíblia diz que tudo que foi feito através dele. Ele é o verbo, ele é a vida, ele é o príncipe da paz. Esse Jesus é fantástico, glória a Deus. Então, sobre Jesus, vida. E detalhe, não é qualquer vida. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Só que sobre Lázaro, lembra que estava aqui é o túmulo? Vocês estão entendendo, né, gente? Me ajuda aí. Aqui é o túmulo. E aí sobre Lázaro, a Bíblia diz que ele estava morto. Então, para manter Lázaro morto, tem que ter um espírito de morte. Vocês estão entendendo? E aí eu lembro do Salmo de Davi, quando ele fala assim, laços de morte me cercaram. Então, queridos, como se tivesse laço. Lembra que Lázaro estava todo atado? Laços de morte estava atando Lázaro. Então Lázaro está morto, porque existe laços de morte ali, queridos. Mas em nome de Jesus, esse Lázaro vai ressuscitar hoje. Amém? Então vamos lá. Só que quem mais que tinha na cena? Então tinha Jesus para lá de fora, tinha um Lázaro para lá de dentro, tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos achar uma pedra. Vem cá você, vem cá. Isso. A pedra é o papel mais fácil, porque se o Lázaro não se mexe, imagina a pedra, né? Isso, fica aqui. Não precisa se mexer, fica quietinho aqui. Então, queridos, vocês estão entendendo a cena? Jesus do lado de fora cheio do quê? Vida. Lázaro do lado de dentro cheio do quê? Morte. E a pedra no meio, ok? Tranquilo? Pedra bonita, né? Então tá. Aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus chega e Jesus olha para Lázaro, só que tem uma pedra no meio. Então Jesus não está vendo Lázaro, lógico, né? Aqui fisicamente. E aí Jesus dá a primeira ordem. Existem 3 ordens nesse texto. A primeira ordem do texto é o quê? Fala mais forte, gente. Tirem a pedra. Mas não foi Jesus que tirou a pedra, não, gente? Sabe por quê? Porque o que a igreja pode fazer, Jesus não vai fazer. Então a primeira ordem de Jesus é para quem, igreja? Para quem que é? Ah, pastor, pode ser lá para Marta, para Maria, pode ser para aqueles judeus. Ei, escute, toda ordem de Jesus na Bíblia sempre vai ser para a igreja. Sempre vai ser para a igreja. Toda vez que você olhar assim e pegar lá uma frase de Jesus, uma ordenança de Jesus, sempre essa ordem é para a igreja. Jesus nunca dá ordem para a multidão. Sempre dá ordem aos discípulos. Discípulos, sirvam as multidões. Discípulos, passem para outra margem. Discípulos, façam tal coisa. Sempre a ordem de Jesus é para quem ouve a voz do mestre. Então vamos chamar alguém aqui para ser igreja. É ou não é? Então deixa eu ver quem que eu vou chamar para ser igreja. Vamos lá, gente. Vamos lá, quem que vai ser? Você, vem cá. Isso, você vai ser a igreja. Vem cá. Ó, eita, igreja, preparada, adornada. Tá certo ela ser igreja, gente? Sim ou não? É uma benção de ser igreja? Essa é uma igreja, é uma benção, não é? Essa igreja é uma benção, eu sabia. Então, a igreja tem que ficar do lado de Jesus. Fica do lado de Jesus. E aí, porque a igreja sempre tem que estar do lado de Jesus, amém, queridos? Por que a igreja tem que estar do lado de Jesus? Porque quando Jesus der uma ordem, a igreja é a primeira a ouvir. E aí Jesus dá a primeira ordem. Qual que é a primeira ordem? Vai lá, igreja, tire a pedra, vai lá. Eu sei que essa pedra é pesada, eu vou te ajudar, vai lá. Tira a pedra, isso, remova a pedra, ótimo. Tá bom, fica aqui, isso, aqui. E a igreja volta do lado de Jesus. Por quê, queridos? O que a igreja tem que fazer, Jesus não vai fazer. Amém? Remover a pedra é papel de quem? Ok. Fazer o milagre é papel de quem? Jesus. Mas aí tem uma outra coisa, queridos, que eu quero chamar sua atenção.
Jesus hoje, ele fala através de quem? Não, hoje, na terra. Jesus fala através de quem? Quem é boca de Deus nessa terra? A igreja. Então Jesus vai lançar uma palavra. Qual é a palavra que agora Jesus vai lançar? Lázaro. Lázaro. Fala bem alto. Quando Jesus fala, Lázaro, saia para fora, na verdade vai ser a igreja falando, ok? Então os dois vão falar junto. Vai lá, fala. Não, eles não combinaram, eles esqueceram de combinar lá atrás. Para falar igualzinho, junto, vai 1, 2, 3 e... Lázaro não ouviu, né? Pera aí, Lázaro não ouviu. Tem que ser a igreja, ajuda a igreja, vamos lá. 1, 2, 3 e... Uau! Não, peraí. E nós esquecemos de combinar com o Lázaro agora. Volta aqui. Ô Lázaro, é o seguinte. Esquecemos de combinar. Você está todo... O texto diz que você está todo amarrado. Então não dá para sair andando, tem que sair pulando, tá bom? Mas segura aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu esqueci isso aqui. Quando a voz de Jesus, a Bíblia diz que até os mortos ouvirão a voz do Mestre e receberão vida. Sim ou não? Eu fico imaginando que ele diz essa palavra de Jesus no mundo espiritual. Quando ele fala, Lázaro vem para fora. A palavra de vida, porque Jesus está cheio de vida. A palavra de vida, quando entra no ambiente de morte, ela não fica murchinha. A palavra de vida, ela continua viva. E aí, queridos, o espírito de morte que estava sobre Lázaro, quando a palavra de vida vem e explode em Lázaro, a palavra de Deus, o que acontece? Todo espírito de morte tem que bater em retirada, porque a palavra de Deus foi lançada. Escute, deixa eu aplicar aqui. Quando você estiver em algum lugar que tem pessoas aprisionadas, algum lugar que tem pessoas cativas, algum lugar que tem pessoas viciadas, escute, seja a boca de Deus nessa terra, porque quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai fluir através de vocês, e aí quando essas pessoas ouvirem a palavra de vida, todo espírito de morte que estiver sobre ela, vai ter que bater em retirada, porque Jesus está sobre a tua vida. Se é para Jesus, aplauda mais forte, pode aplaudir mais forte. Uau! E aí, queridos, agora a palavra de vida já trouxe vida para o Lázaro. E o Lázaro agora está vivo. Então, Lázaro, vamos sair para fora. Eu vou te ajudar, eu vou com você. Vamos lá, pulando. Vai, isso. Tá bom, até aqui. Olha só que interessante, queridos. O Lázaro agora está vivo, sim ou não? Mas continua aprisionado? Aqui que mora a cena. Eu vou remover a pedra um pouquinho mais para o lado aqui, para todo mundo ver o Lázaro agora. Isso. Aqui. Isso. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, queridos. Olha só que coisa fantástica. O fato de uma pessoa vir para a igreja não significa que ela está liberta. O fato de uma pessoa estar no templo não significa que ela não está amarrada. Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. Ele saiu do ambiente de morte, ele saiu do mundão e ele veio para fora. Ele está no ambiente de vida, mas continua cativo, preso, amarrado. E aí, queridos, vem a segunda ordem de Jesus para a igreja. A segunda ordem de Jesus, alguém lembra qual que é? Desatai-o. Aí Jesus fala assim, desatai, quem é que tem que desatar os Lázaros que já estão nos templos por aí afora? É a igreja, queridos. E a igreja vem cá, igreja. Fica aqui do lado agora. Olha só, a igreja se move por uma palavra. Vocês estão entendendo isso, queridos? Espero não estar sendo tão difícil de entender isso, porque a igreja precisa se mover debaixo de uma palavra de Jesus. E aí a igreja se move, ela chega até onde os Lázaros estão. E aí a Bíblia diz que o Lázaro, se você estiver acompanhando no seu texto aí, na sua Bíblia, você vai perceber que o Lázaro tinha um pano envolto no rosto, na cabeça, e estava com o corpo todo atado de faixas. E a igreja agora vai começar a desatar o Lázaro, porque é uma palavra de Jesus. Então a igreja agora tira o pano que está sobre a cabeça do Lázaro. Vai lá, faz assim, pronto. Agora o Lázaro, escuta isso, gente. Isso aqui eu sei que eu estou falando de uma forma lúdica, mas isso aqui é muito sério. A pessoa veio para a igreja, ela recebeu uma palavra de Jesus.
as pedras foram removidas do coração dela. Às vezes o coração dela estava endurecido, e a igreja foi um canal para remover as pedras. Agora essa pessoa recebeu um novo coração de Jesus, ela recebeu uma palavra de Jesus, uma palavra de vida. Agora ela saiu do mundão, ela está no templo, e agora a igreja começa a fazer um tratamento com esse Lázaro. A igreja vai lá e tira o véu, tira o pano, tira aquele lençol que estava no rosto. O que isso significa? Pensa, quando a pessoa ela vem para a igreja, a primeira coisa que acontece, ela não sabe andar ainda, queridos, ela não sabe servir ainda. Ela precisa entender o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz que agora nós não temos mais a mentalidade do mundo, os pensamentos do mundo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então a primeira coisa que a igreja vai fazer na vida desses Lázaros é plantar a mente de Cristo na vida do Lázaro. Entende, queridos? O Lázaro já recebeu vida? Já, mas ele não tem forma de pensar as coisas celestiais se não for com a mente de Cristo. Então a igreja vai lá e remove aquele pano, e a igreja agora ajuda o novo Lázaro a pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto permite que os teus pensamentos sejam cativos em Deus. Agora você tem a mente de Cristo, agora os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. Amém, queridos? Ainda aqui na cabeça, o Lázaro agora que já está pensando com a mentalidade de Cristo, agora ele começa a enxergar, não mais com vista, não mais pela vista, mas agora ele enxerga com a ótica de Deus. Ele olha para as pessoas, não mais julgando, ali fulano é terrível, fulano é isso. Não, agora ele olha para as pessoas e fala assim, ali vai um homem que vai ser transformado, ali vai uma mulher de Deus. Ele começa agora a enxergar pela fé, assim como alguém enxergou ele agora também começa a enxergar pela fé. E aí esse Lázaro, que agora já tem a mentalidade de Cristo, já consegue enxergar com a ótica da fé. Agora os ouvidos, queridos, começam a ser destampado. O ouvido agora começa a ser realmente refinado. Ele agora fica sensível para ouvir a voz de Deus. Então agora esse novo Lázaro, ele não vai mais ficar ouvindo piadinha, não vai ficar ouvindo conversinha suja, ele não vai mais se assentar na roda dos escarnecedores, porque os ouvidos dele agora estão purificados. Ele quer ouvir a palavra, ele quer ouvir a voz de Deus, ele quer ouvir louvores para exaltar o nome do Senhor. Outra coisa também, esse Lázaro agora é desatado na boca. Esse Lázaro agora que antes só falava palavrão, que antes só falava coisa errada, agora esse Lázaro começa a ter uma nova linguagem, a linguagem celestial. Assim como um bebê que acabou de nascer, ele aprende a falar a língua de Deus, ele começa a ler a Bíblia, uma nova linguagem começa a fluir na tua boca, porque esse Lázaro que outrora só saía palavra de morte, agora, em nome do Senhor Jesus, só vai liberar a palavra de vida. Então a igreja, querido, só fez um ato de mudar o que? Mentalidade, a ótica, a audição espiritual e também agora a fala. Então a primeira coisa que é removida nesse Lázaro é esse lençol que estava na cabeça. Só que Jesus fala mais, ele fala assim, desatai-o por completo. Então a igreja agora desata mais um pouquinho. Desata, igreja, faz assim, tira as faixas. Isso, a segunda coisa que vai desatar aqueles no corpo do Lázaro. A outra mão, cadê a outra mão? Isso, as mãos, faz assim, ó. O que significa mãos? Queridos, mãos significa serviço. Amém? Coração significa essência. Olha só que frase fantástica eu vou falar para você e daqui a pouco você vai acabar esquecendo. Olha só que coisa fantástica. Mão, serviço, coração, essência. Sabe onde realmente as pessoas servem? Sabe quando é que alguém serve de verdade na igreja? Quando o coração dela está naquele lugar. Quando o coração dela vai embora. Quando o coração dela não quer saber da igreja, logo em seguida as mãos também vão embora. Pode ver quando você vê alguém trabalhando de qualquer jeito, está lá na empresa, está trabalhando de qualquer jeito, está na escola, está estudando de qualquer jeito, está na igreja, está servindo de qualquer jeito, é porque a essência, o coração foi embora. Porque se o coração estiver na obra, as mãos não medem esforço para servir. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E olha só, então agora a igreja já desatou a mente,
a igreja já desatou as mãos, e agora essa pessoa, ela nem está caminhando ainda sozinha, mas ela já pode servir. Ela pode servir numa conexão, ela pode servir na porta da igreja, ela pode lavar um banheiro, ela pode falar: pastor, o que precisa fazer? Precisa levar marmita lá naquele bairro lá? Vamos junto, vamos levar marmita naquele bairro. Pastor, precisa de uma força para fazer um mutirão? Pastor, conta comigo. Por quê, queridos? Porque o coração também já foi desatado. Se o coração está desatado, as mãos também estão. Muitas vezes: pastor, fulano não quer trabalhar na igreja. Fica tranquilo, é porque ainda não foi desatado. Talvez aí não é só a mão e o coração que está preso, às vezes é a mentalidade, às vezes nem ressuscitou direito. Então, queridos, quando eu vejo alguém que está na igreja, mas não serve, eu falo assim: então é porque não foi desatado no coração. Amém? Então vamos lá. E aí falta o último estágio agora, que a igreja vai desatar o quê? As pernas. Vai lá, igreja, desata as pernas, desata as pernas. Isso, desatou as pernas. O que acontece, queridos? Agora, esse Lázaro, que está com uma nova mentalidade, uma nova ótica, um novo ouvido, está com a linguagem dos céus, está com o coração e com as mãos na obra. Agora a igreja desatou os pés, agora ele consegue andar. Agora não precisa ninguém ficar pedindo: faça isso, faça aquilo. Ele vai falar assim: ei, deixa eu ir lá ajudar. Aí ele vai. Deixa eu fazer tal coisa. Aí ele vem. Olha, deixa eu ir para tal lugar. Aí ele vai. Só que de vez em quando, porque ele ainda é muito novo na fé, ele dá uma tropeçadinha. A igreja vai lá e levanta, levanta. Você está aprendendo a andar, você está aprendendo a caminhar. Ninguém fica julgando, ninguém fica apontando, porque esse Lázaro outrora estava morto, agora está vivo. Ele está aprendendo a andar. E a igreja vai do lado. Vai lá, levanta. Vamos lá, estou contigo. Daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está correndo, e daqui a pouco, assim como Isaías fala, ele está voando voos mais altos com asas de águias. Porque o que Deus tem para esses Lázaro não é ficar atado. O que o Deus tem para ele é a terceira ordem. Então a primeira ordem: tira a pedra. A segunda ordem: desatai-o. E a terceira ordem é: deixai-o ir. A igreja vai falar assim: Lázaro, você prendeu, você é um novo homem, Jesus te ressuscitou. Lázaro, olha aqui nos meus olhos. Realmente eu não sei o que você passou, Lázaro, mas uma coisa eu sei, que a palavra de vida de Jesus já entrou no teu coração. A igreja está sendo, essa igreja está sendo instrumento para desatar todas as áreas da tua vida. E vai chegar a hora de você bater voos mais altos. Vai chegar a hora de você fazer coisas extraordinárias no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Se vocês creem, aplauda o Senhor Jesus. Uau, aleluias. Que coisa fantástica. Vocês entenderam qual é o papel da igreja? Pastor, o papel da igreja é ficar olhando Jesus ressuscitar? Não, queridos, quem faz o milagre é Jesus. Mas quem tem o dever de desatar os Lázaros somos nós. Somos nós, a igreja de Jesus. Vocês creem nisso? Agora vem o desafio para vocês. Quantos Lázaros estão do teu lado? Quantos Lázaros estão lá? Os seus vizinhos, trabalham com você. Os Lázaros lá da tua família, os teus parentes, que às vezes você critica, que você aponta. E eles estão olhando para você como igreja dizendo: ei, você que tem que liberar a palavra de vida. Você não é a boca de Deus nessa terra. Então não me olhe julgando, mas olhe para mim com os olhos da fé e libere a palavra de vida. Porque o que os Lázaros estão querendo aí fora é simplesmente receber a palavra de vida. E quem tem a palavra de vida hoje, quem é boca de Deus nessa terra hoje, é a igreja. Você, quando abre a tua boca, você é boca de Deus. Jesus está querendo fluir através de você. Jesus, ele quer ressuscitar muitos Lázaros nessa cidade através de você. Mas você precisa enxergar que o papel de ressuscitar os Lázaros, de tirar as pedras, de desatar e deixar o ir, é da igreja. Se você entendeu isso, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Obrigado. Obrigado. Cadê a pedra? Volta aqui, rapaz. É o seguinte, gente. Eu sei do poder das palavras. Quando você fala que alguém é pedra, não é algo bom. Pedra fica só parada. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Estende as suas mãos para cá. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, que você não é pedra.
Você é um agente de Deus nessa terra, para incendiar os corações, para ressuscitar os Lázaros, para fazer muitas vidas serem restauradas. Que o Espírito Santo de Deus possa te projetar, te abençoar, te capacitar, para que você venha ser um canal de Deus, de milagres, prodígios, sinais, por onde você passar, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Falei, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluias, glória a Deus. Eu faço uma pergunta para vocês. Será que agora vocês vão lembrar desse texto do Lázaro? Vai lembrar? Creio que agora está mais fácil para vocês lembrarem. Mas lembre-se, não é só o texto do Lázaro. Esse texto fala do papel da igreja. Esse é o nosso papel. Se você entendeu isso, fique de pé, eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Quantos Lázaros vão ser ressuscitados por você ainda esse ano? Quantos Lázaros você vai remover pedras? Quantos Lázaros? Eu queria que você agora visualizasse os Lázaros que você conhece, que estão mortos no pecado. Os Lázaros que você conhece que estão aprisionados por o espírito de morte, por laços de morte. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você visualizasse, pensa no nome deles, porque Deus vai te usar para ressuscitar esses Lázaros. Deus vai te usar para ressuscitar esses Lázaros. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar agora, Pai, a vida da tua igreja. Senhor, aqui cada um dos teus filhos que estão nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, um desatar dos Lázaros, que haja, Senhor Deus, um deixar de ir dos Lázaros, que haja, Senhor Deus, um remover de pedras da vida e dos túmulos dos Lázaros, porque essa cidade será, Senhor Deus, abalada, Senhor Deus, com o ressuscitar de muitos Lázaros. Eu sei, ó Pai, que o Senhor quer ressuscitar Lázaro nessa cidade. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem uma grande obra para fazer através da igreja nessa cidade. Pai, usa esta igreja para ir, ó Pai, de casa em casa, Senhor Deus, em cada rua dessa cidade, ressuscitar todos os Lázaros que o Senhor já quer ressuscitar. Eu creio, Pai, que é chegado o tempo, um tempo de avivamento, um tempo de avivar os Lázaros. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a tua igreja, usa-nos, Senhor, eis-nos aqui. Pai, usa-nos, ó Pai, como instrumento, usa-nos como boca de Deus nessa terra, usa-nos para remover as pedras, usa-nos, ó Deus, para desatar a mentalidade, desatar a ótica, desatar, ó Pai, a sensibilidade auditiva, desatar a linguagem espiritual na vida desses Lázaros, desatar as mãos e os pés desses Lázaros. Pai, em nome do Senhor Jesus, é chegado o tempo, igreja preciosa de Jesus, se levante como voz profética nesta cidade e receba a direção de Deus, pois os Lázaros estão esperando para serem ressuscitados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem entendeu, aplauda ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, glória, louvor e majestade. Amém.